Já aconteceu comigo que eu perdi Sim. 2 casas, né? Porque tiveram propostas maiores, ofertaram outras coisas. Se você chegar na frente do juiz e disser que você não pagou o aluguel esse mês, ele vai dar, a decisão para o Porque você não cumpriu a sua parte. Então, todo mundo tem que cumprir o aluguel. Tem que cumprir o aluguel completamente. Tanto o proprietário quanto o inquilino. Como é que é essa primeira conversa que você tem com uma pessoa para ajudar ela a encontrar o lugar que ela vai morar? As casas são de madeira, né? Que cupim? É uma boa pergunta. Para ser sincero contigo, cupim, ou você já teve ou você vai ter na sua casa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Fora de Casa, ao nosso novo episódio. Hoje nós vamos falar de quê, Daniel? Falando de moradia com um especialista. Estamos honrados com a presença aqui do Amando Queiroga. Ele é um especialista em real estate, trabalha aqui em Houston já há algum tempo. Eu vou pedir você, Amando, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite. E vou te pedir para se apresentar para a audiência. Obrigado. Eu sou Amando Queiroga, eu vim para o Texas em 84 e me tornei corretor em 88. Então eu trabalho em corretagem já full time, né, como diz, desde 88, 38 anos. Ok. E trabalho nesse lindo estado do Texas, graças a Deus. Sempre trabalhei aqui. Não, muito bom. E bem-vindo ao Fora de Casa. É só para a nossa audiência aqui, né, entender um pouco. O episódio 1 foi um sucesso, que recebemos vários feedbacks para poder trazer um especialista, aprofundar mais sobre moradia, né? Entrar um pouco mais nos detalhes do que é o aluguel. E vamos abordar também hoje, galera, compra de casa também, estratégias, né, macetes, desafios, né? E por isso que a gente tem o Amando aqui hoje para poder nos ajudar. Então, Amando, conta aí um pouquinho não só da sua experiência, né, mas a pessoa chega aqui nos Estados Unidos, primeira coisa, imagine alguém, né, nunca veio e fala assim, como é que eu acho um corretor? Essa é uma boa pergunta. E é uma boa pergunta para um corretor, né? É uma das perguntas chaves, eu acho. Normalmente o pessoal procura, se você não conhece um corretor, não tem referência, ele vai procurar, vai Google, vai procurar em grupos, talvez do Facebook ou WhatsApp, você procura brasileiro, Texas, corretor brasileiro, Texas. Eu recebo algumas ligações de pessoas assim, mas normalmente o pessoal corre para um grupo de WhatsApp ou de Facebook do Texas e faz a pergunta. Se vocês conhecem algum brasileiro? Aqui em Houston você tem o HAR, né, que é har.com, é um site que muita gente, todo mundo usa, eu acho. Esse é um dos primeiros sites de venda de casas que o pessoal procura. E aí também você pode procurar linguagem em português, corretor que fala português do Brasil ou de Portugal, pode ser bem específico. Então essa é uma maneira que eu diria que o pessoal devia buscar dessa forma, né? Até mesmo porque você vê a experiência do corretor, quantos anos está vendendo real estate ou alugando, né? Também. Legal. Mas você diria, Amando, que o boca a boca ainda é a coisa que mais traz cliente para você ou não? Sim, vai fazer 20 anos que eu não ponho um anúncio no jornal. Então eu acredito que a referência, você tratar o cliente como se você fosse comprar uma casa, né? Uhum. Você deixa essa confiança e não falta. A referência não falta por isso. O pessoal vê que você tem intenção realmente de ajudar, né? E me conta uma coisa, porque no Brasil, normalmente tem a figura do corretor, é aquele que está dedicado a vender um imóvel ou a alugar um imóvel e não aquele que te ajuda a buscar esse imóvel, né? Qual é a maior diferença que você vê no mercado americano em relação ao brasileiro quando se fala de imóveis, seja aluguel, seja compra, com relação ao corretor? Ao corretor.
Então, minha família é de corretores também no Brasil. Meu irmão tem companhia em João Pessoa, na Paraíba, é um dos maiores construtores de imóvel na Paraíba, né? Então, no Nordeste, ele constrói há mais de 40 anos. Então, eu comparei muito isso, porque ele tem o negócio dele lá. E a gente vê que aqui, ele mesmo diz isso, que o pessoal realmente confia no corretor. Mas a verdade é que a gente valoriza a profissão, né? Se eu ver um corretor fazendo bobagem, eu sou o primeiro a reportar. Eu não quero nome sujo na minha indústria, porque isso me afeta. Para mim é uma coisa muito importante, a ética a gente diz em inglês, o fiduciary relationship, quer dizer, o seu relacionamento fiduciário, né? Não tem essa palavra? Sim. Tem. Eu estou aqui há muito tempo, é isso que eu misturo um pouco. Mas a código de ética de real estate no Texas diz que você deve pôr o interesse do cliente na frente do seu. Eu não trabalho para a minha comissão, eu trabalho para o meu cliente. Se vier a comissão, excelente, né? E a maioria dos casos vem, graças a Deus. Mas quando você começa a pôr dessa forma a coisa, o pessoal começa a sentir que realmente você está trabalhando para eles, você está fazendo negócios para o benefício do comprador. Então, isso você trouxe um ponto muito importante, a representação o corretor para representar você é muito importante. Esse negócio de ter vários corretores que a gente tem na cultura da gente, não é uma boa, porque o corretor representando você, ele vai fazer o mesmo trabalho. A gente trabalha muito junto, então não precisa você estar com vários corretores. E ele vai fazer o mesmo trabalho de outros corretores. Então, eu acredito que o relacionamento fiduciário do corretor, se você sentir a firmeza nisso aí, você não deve deixar isso de lado, não. Isso é importante. E a gente realmente, eu pessoalmente levo isso muito a sério, né, na minha carreira, porque faz, como eu te falei, mais de 20 anos que eu não faço um anúncio no jornal. Tudo referência de uma pessoa para outra. Eu acho que é importante isso. Vou até fazer um disclaimer aqui, tá? A gente chegou no Amando, na verdade, porque o Amando me ajudou a comprar a minha casa. Ele foi uma referência de um grande amigo meu. E desde que ele me ajudou, eu já fiz o boca a boca, já fiz a propaganda para diversos amigos. E ele tem trabalhado com muita gente assim. Então, só para dizer que realmente eu sou testemunha disso aí. Esse Bacana. boca a boca funciona. Agora, Amando, conta pra gente o seguinte, uma pessoa já chegar aqui vamos começar com o aluguel, né? Tá. Ela vai chegar e falar assim, Amando, preciso alugar uma casa. E aí, como é que você ajuda essa pessoa do momento zero até o efetivo aluguel, né? Ajuda a gente a entender um pouquinho essa caminhada e quais são os macetes que tem e o que precisa tomar cuidado, né? Sim. No estado do Texas, o contrato de aluguel é muito de um lado. Ele protege muito o proprietário da casa. Okay. Então é muito importante você escrever fazer uma aplicação numa casa, né, chama de application, através de um corretor e falar dos detalhes. Por exemplo, se você veio como um expatriado e tem uma chance de você ser transferido, é importante você colocar uma cláusula diplomática no contrato de aluguel, dizendo, por exemplo, que se acontecer da companhia transferir você, ou se você perdeu o emprego, escreve isso na cláusula diplomática. Você pode dar 30, 60 dias de notificação que você vai sair da casa e você não está quebrando o contrato de aluguel, o termo, para não afetar o seu crédito aqui, entendeu? E às vezes normalmente eu coloco, se a companhia transferir você mais de 50 milhas de distância, porque você pode ser transferido para outro lado da cidade de Houston. Sim. E aí você não quer morar em Katy e trabalhar em Galveston, né? É 1 hora de carro todo dia. Então é importante colocar essa cláusula diplomática no contrato. Outras coisas a gente vê. Eu vou até falar uma coisa que eu falo para os meus clientes diariamente, aluguel. O teu landlord, ou seja, o proprietário da casa, é quase que um espelho da casa. Se você vai alugar uma casa e está suja,
como é que diz, a porta do micro-ondas está meio solto. Isso já dá um sinal que o proprietário não liga muito para a propriedade dele. Entendeu? E você está lidando com o indivíduo, não é uma companhia. Então você vai estar 1 ano, 2 anos no aluguel e com dor de cabeça, pedindo para o cara ajeitar uma coisa, ele não dá muita atenção. Ah, mas deixa isso assim, estava assim, entendeu? Então é importante você ter essa reflexão antes de entrar no contrato. E também, quando você faz o aluguel, a gente sempre faz um inventário, chama de Inventory and Condition Form, e eu falo para os meus clientes sempre acompanhar com fotografia, né? Porque se tiver, vamos dizer, um arranhão na porta, um arranhão grande na porta ou pequeno, não importa. Você tira a foto e põe na lista do inventário. Porque a verdade é que daqui a 1 ano ninguém lembra se estava assim. Exato. O proprietário não lembra e você não lembra. A figura muito importante do inspetor, eu sei que ela existe para compra e venda. Sim. No aluguel, como é que funciona? Você tem um auditor independente, um inspetor independente que faça isso? Ou isso é mais parte da função do corretor que ajuda nesse relatório? Às vezes, no caso de uma relocação, o cliente vem com uma companhia que tem uma pessoa para acompanhar esse processo, que normalmente não é feito antes de você entrar na casa. Você tem uns 10 a 15 dias que você vai tomando nota das coisas. E tem essa pessoa, às vezes, no relocation. Senão você faz com o corretor. Normalmente na entrega da chave, a gente anda a casa inteira, né? Antes de fazer a application da casa também, a gente já dá uma olhada, já vê o que vai pedir. Porque o propósito do Inventory and Condition Form, o formulário, não é só para você encontrar coisas para pedir para o proprietário ajeitar, não. É para catalogar a situação da casa também. Né? Vai haver coisas... Se preservar, né? De uma eventual reclamação dele quando você sair, né? E outra coisa muito, muito importante, o uso normal do imóvel não pode ser deduzido do seu depósito. Entendeu? A depreciação do imóvel, você está 3 anos no aluguel e o carpete está mais velho, é lógico que está mais velho. Eu estou 3 anos morando aqui, entendeu? Então não é... É o desgaste normal, né? Exato. Isso aí não é uma coisa que eles podem deduzir do seu depósito. Pois é, e Amanda, carpete, por exemplo, é uma das que a gente sempre escuta que dá problema no final, né? Que a pessoa vai sair do apartamento ou da casa que está morando e tem problema com a questão do landlord querer ficar com parte do depósito ou o depósito todo, porque começa a acusar desse tipo de coisa, né? Então, de repente, essa própria documentação que você faz no começo da condição do carpete ou alguma coisa assim, tem uma maneira que você pode brigar e evitar que isso aconteça? Assim? Tem, mas não vale a pena, né? Você vai ter que levar uma pessoa para um small claims court. Entendi. Então, você está, infelizmente, na misericórdia do proprietário. Então, quanto mais você se preparar, melhor. Se você mostra para o proprietário, ó, te mandei esse formulário com as fotografias da condição desse jardim, por exemplo. Já estava cheio de mato aqui nas plantas. Eu até limpei. Então, tá melhor do que estava antes. Então, isso aí ele não pode argumentar. Entendeu? É importante se documentar. Agora a gente está falando muito de depósito, né? Para as pessoas poderem entender o depósito. O que é o depósito? É o calção. Geralmente aqui, na sua experiência, esse calção são de quantos aluguéis? É 1 mês, 3 meses, 5 meses? Como é que isso varia aqui? Como é que funciona? Normalmente é 1 mês. Okay. Normalmente é 1 mês. Agora, se você está chegando nos Estados Unidos com uma companhia, com uma carta de transferência, continua sendo 1 mês, como se você tivesse um credit score alto aqui, entendeu? Mas se você não tem como documentar o quanto você vai ganhar, ou por alguma razão você não está podendo mostrar o quanto você ganha, ou a sua estabilidade, né? Eles talvez peçam, então a gente quer que você pague 3 meses de depósito. É uma coisa muito caso a caso. Entendi. E a duração? No Brasil é aquele famoso 30 meses, que é o contrato típico. Aqui eu entendo que pode ser negociado a duração que você quiser. É isso mesmo? Normalmente, se for uma casa single family home ou townhouse, vai ser 1 ano.
Um ano. Seria o mínimo para Mínimo um de primeiro um. contrato. Só para as pessoas entenderem, o townhouse que ele fala é casa geminada, né? O single family é aquela casa centro de terreno, né? Tem single family que também é geminada, que é o duplex. Ah, ok. São duas casas, uma colada na outra. Mas o townhouse é que tem um primeiro e segundo andar, normalmente. Isso. Eu tô querendo diferenciar do complexo de apartamentos. Sim. Isso. Complexo de Isso. apartamentos, Aí tem Inclusive- 6 meses, 1 ano, 18 meses, o que for. exato. Aí é bem mais flexível. Se a pessoa disser, Amanda, eu quero comprar uma casa em 6 meses, eu não vou recomendar ele entrar numa casa para alugar, porque o pessoal vai querer 1 ano. Aham. Ou então a gente vai usar a cláusula diplomática que eu vou adicionar. Ou se a gente resolver comprar uma casa nesse período, depois de 6 meses, depois dos primeiros 6 meses, se a gente resolver comprar, a gente dá 2 meses de notificação para você e você deixa eu sair do contrato. Aham. Aí eu faço até um contrato de 2 anos com eles, se eles deixarem. Sim. Porque Não faz diferença. você Pode sair da mesma maneira. exato. Se você deixar essa flexibilidade, se o proprietário aceitar, eu digo, então enche a boca dele, dá 2 anos logo, ou 3 anos. Aí fica todo animado, mas você vai comprar uma casa em 7 meses. Agora, isso é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? O mercado americano imobiliário tem muita liquidez, varia muito, né? Horas é comprador, horas é vendedor, né? Então, assim, pela sua experiência, o que você recomenda quando você chega assim, vou fazer um contrato? É um contrato de 1 ano? Porque isso já aconteceu, eu conheço casos que as pessoas fizeram um contrato de 3 anos e o mercado de real estate, né, imobiliário, pum, ele caiu. Só que você ficou preso naquele aluguel alto. Como é que você vê isso? Acho que na primeira conversa, a gente precisa saber qual é a intenção da pessoa. Porque se você tiver a intenção de comprar, eu nunca faria um contrato de 3 anos. Sem ter uma saída desse tipo adicionar na cláusula diplomática. Mas, muitas vezes, a pessoa já... Eu já vendi muitas casas sem o pessoal nem alugar, né? Eu quero comprar logo. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem essa casa aqui, você gostou. Você quer comprar, tá vazia. Eu vou falar com o proprietário para ele alugar para você por 3 meses, aí você fecha a compra daqui a 3 meses. Que é o tempo que dá para você tirar o seu seguro social e fechar o financiamento da casa. Porque tem financiamento, se você vier com a carta da companhia, da empresa, você consegue financiamento logo. Agora, eu acho que é prudente você alugar por um tempo para conhecer a região também. Então, eu sou que sou a favor disso também, entendeu? Não estou sempre só pensando em vender o imóvel logo para o cliente. Eu acho que é importante você se sentir bem na região. E normalmente tem uma pessoa que você vem trabalhar, já tem um amigo que mora aqui em Katy, por exemplo, como você teve, né? E a pessoa já te dá uma orientação boa, aí é diferente. Você já tem uma ideia que vai morar, vamos dizer, em The Woodlands, porque você quer ficar perto do aeroporto, o teu trabalho, você viaja muito. Então, se for o caso, aí sim, você pode entrar numa compra, talvez, chama-se Buyer's Temporary Residential Lease. Você está alugando temporariamente o imóvel até você fazer o fechamento. Legal. Eu tenho uma outra dúvida. Na verdade, são sobre cláusulas específicas ou bizarras, né? Sim. Eu tive uma quando eu aluguei que foi muito engraçado, que o proprietário botou por escrito que eu não podia cozinhar com curry. Então, assim, conta pra gente alguma outra coisa que você já viu aí que é bem, assim, Inusitado, fora do né? comum. Inusitado, alguma coisa assim que você já viu. Nunca vi isso na minha vida. Como é que Eu acho que antes de entrar nessa, eu vou falar uma coisa que é normal acontecer. Você está morando num aluguel, está numa casa, aí vem, vamos dizer, uma sobrinha sua do Brasil e resolve ir para uma universidade e passar, eu quero morar com meu tio. Aí você tem um quarto a mais, pode vir. Se o proprietário descobrir, ele pode mudar o aluguel completamente. Ele pode cobrar $200 por mês de aluguel, porque você não tinha... É como se você estivesse alugando um quarto para eles. Olha, interessante isso. Nossa, ele vê isso como uma sublocação. Ele vê como uma sublocação. Já aconteceu. Então eu falo muito isso. Ó. Se você tem os pais que vêm visitar por um tempo, vamos colocar eles no contrato, ou então vamos colocar um entendimento mútuo que eles vão passar um tempo com vocês. Não precisa estar no contrato do aluguel.
mas já fazer uma listinha, já ter comunicação com o proprietário que isso vai acontecer. Porque normalmente eles põem, você não pode ter uma visita por mais de 30 dias ou 15 dias, Caramba. sem a autorização do proprietário. Interessante isso, hein? É muito interessante. Aí tem as cláusulas doidas, né, que você falou. Tem várias coisas. Eu não tinha visto essa. Fala aí um exemplo aconteceu seu, comigo. um ou dois exemplos inusitados. Eu já vi um contrato dizer que você não pode ter pets, né? Ter um cachorro, por exemplo, Sim. nem se a visita trouxer um pet. Ou seja, se alguém vier visitar você no seu quintal, uma festa de aniversário, e vem com um cachorrinho e tal, você está violating, está violando O contrato. O contrato. É isso, Caramba. e outra coisa interessante é que o aluguel não é só da casa, é o terreno também. Então, quando o pessoal diz you cannot smoke na propriedade, eles estão falando no quintal também. Olha, Então, se você é uma pessoa que fuma, né, você quer especificar, ó, eu posso fumar no quintal da casa, no pátio, olha, interessante. ou então você tem uma festa, seus amigos vêm tomando um whiskyzinho e tal, aí vem o landlord e vê os caras fumando, aí isso pode ser uma violation, né? Pode ser considerado que você está quebrando o aluguel. Falar em quebrar o aluguel, posso dar mais um estendido? Claro. aqui? Claro. Claro. Se você precisar ir para a corte para brigar com o landlord é o proprietário do imóvel. Num aluguel, é muito importante que o juiz vai querer saber se você paga seu aluguel em dia. Aham. Então, muita gente diz, o cara não está fazendo o que ele disse que ia fazer, então eu nem paguei esse mês. Não. Se você chegar na frente do juiz e disser que você não pagou o aluguel esse mês, ele vai dar O ganho. a decisão para o Porque você não proprietário. cumpriu a sua parte. Então, todo mundo tem que cumprir o aluguel. Tem que cumprir o aluguel completamente, tanto o proprietário quanto o inquilino. Mas o pagamento do aluguel é uma coisa que eu já notei que pesa muito para um juiz, entendeu? Então, se você vai brigar com um landlord porque ele não ajeitou o fogão faz 2 meses, justifica muito. Você pode sair da casa. A casa tem que estar em living condition. Você não tem um fogão, um dishwasher, um juiz pode dizer, você pode quebrar esse aluguel e sair. Perfeito. É uma Mas forma não de quebrar o leasing, né? Mas não deixe de pagar o aluguel desse mês. Porque se você deixar de pagar o aluguel desse mês, você perde esse direito também. Entendi. Entendeu? Mesmo sendo bem razoável a razão que você está chateado e tudo, faz a tua parte. É isso que é importante saber, como um alugante, né? Bom, muito legal. Olha só, a gente está chegando na metade já do nosso episódio. Vamos falar um pouquinho sobre compra e venda, né? Vamos, antes da gente passar, só mais uma última pergunta para ele, que são coisas típicas que são incluídas no aluguel. Por exemplo, piscineiro, jardineiro, são duas coisas que vêm na minha cabeça. Tem mais alguma coisa que você Eu recomendaria já fiz colocar? alguns que pedem para um maid service, a pessoa vir limpar a casa Olha, 2 vezes ok. por mês. Aham. Mas o piscineiro e o jardineiro é o mais comum mesmo. Ok. Às vezes, dependendo do tamanho do imóvel, do tamanho da família, você pode até incluir a luz, o gás e a água. Ah, Olha, Se for um bom aluguel, o landlord já tem ideia de quanto você vai gastar ah. na casa. Então, pode ser interessante, pode ser uma maneira até para o proprietário alugar a casa dele mais rápido do que o do vizinho, porque ele está oferecendo esse serviço. Né? aliás, com piscina, uma coisa interessante com piscina que eu já vi casos que o proprietário da casa, ele prefere cuidar da piscina para manter, porque é muito caro, né? Então ele prefere ter essa responsabilidade do que transferir para o inquilino. E do Ok. outro lado, o jardineiro, por exemplo, eu acho interessante que esteja, porque planta é cara aqui. É muito caro. É muito caro. Então, se você deixa morrer porque esqueceu de molhar, ou porque não Porque botou não sabe adubo, cuidar, porque né? não sabe cuidar, não importa. Mas Você vai- ainda tem uma tangente aí, outra razão, paralela às duas. Eu lembro da gente proprietário- conversar isso aí. O proprietário tem um detetive chamado jardineiro e um detetive Exato. chamado piscineiro. Ele vai Exato. dizer para olha, o cara está abusando da tua casa. O quintal da casa está uma bagunça lá. É. Então, você não está toda semana... Eu estou agora falando pelo landlord, não Exato, pelo inquilino. exato. Sim, sim. Mas Então, você está é protegendo válido. seu imóvel, É né? válido. É importante você saber como é que está... Eu acho que tem umas 20 pessoas morando nessa casa. Esse tipo de comentário, eu já ouvi. Transformar isso aqui numa república, né? Cara, Uma alugou- fraternidade. Pois é. Exato. Então é isso aí. É importante ter mesmo, realmente, principalmente piscina.
Se o cara não estiver cuidando da piscina, depois você vai estar É. com uma coisa muito cara para restaurar, né? Isso. O Amando, já que a gente vai fazer essa mudança agora para esse lado de compra, eu acho que eu tenho uma pergunta que é válida tanto para compra quanto para aluguel. Sim. Talvez mais pela compra por ser uma coisa relativamente assim mais permanente, né, mais duradoura. É. Como é que é essa primeira conversa que você tem com uma pessoa para ajudar ela a encontrar o lugar que ela vai morar? O que você precisa saber, que às vezes até a gente mesmo não sabe, Boa. que a gente precisa estar antenado naquilo Boa. para conseguir achar a casa ideal? Quais são as principais coisas assim? Eu acho que, para mim, isso é uma das coisas que eu você sabe que eu gosto logo de break the ice, conhecer a pessoa, né? Às vezes no telefone é outra coisa. Eu marco o appointment para a gente conversar sobre isso, mas também para eu conhecer a pessoa se sente mais à vontade comigo e eu cativar o cliente também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou deixando você bem mais tranquilo, porque se eu começar a mostrar a casa para você que não tem nada a ver com o que você quer, você vai ficar irritado. E você vai procurar outro corretor. Essa é a verdade. Já aconteceu de eu ter clientes, a gente está cansado de ver casa com essa menina, porque ela não escuta o que eu falei para ela. Ou com esse rapaz. Sim. Não vamos ser... Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Uhum. O tempo é dinheiro, né? Tanto para mim como para você. Então, eu acho que é importante a gente saber exatamente o que é que o cliente quer. Criança em escola. Tem gente que quer ficar à distância da escola, que a criança vá de bicicleta, porque já está com a idade de andar. Ele quer que a criança vá de bicicleta. Ou então, a mãe vai levar a criança na escola a pé. Tem isso, tem gente que não está dirigindo ainda, não tá tranquilo em dirigir aqui. Então, todas essas coisas a gente tem que, para saber a distância da casa, para a escola, para a elementary school principalmente. Porque se a criança já está em high school, ele vai até Vai de patinete, dirigindo, ele vai de dirigir. ônibus, é maior, se né? vira, Ele já vai querer ir de carro, né? Já, Ele é. começa a Tá, dirigir com completamente 15 anos aqui. É verdade. Mas é muito importante essa conversa, porque aí você vai sentir o que é que a pessoa quer realmente. Eu vou até usar um exemplo. Você vem como expatriado aqui com um contrato de 2 anos com a empresa, Uhum. com extensão de mais 2 anos, são 4 anos. Provavelmente essa pessoa eu vou te recomendar ele já comprar, não esperar 1 ano para comprar. Porque aí você vai comprar a casa, morar 2 anos, morar 1 ano e vender. Você não vai recuperar a sua equity. Mas se a intenção é ficar mais tempo, aí tudo bem. Com essa primeira conversa, a gente vai ver qual é a intenção. Se a intenção é tirar um green card depois de ficar, porque eu vou te falar, quem segura a gente aqui é criança, né? Você vem transferido para os Estados Unidos, com criança em elementary school, ele faz toda a amizade, já vem com um impacto muito grande. Você vir para outro país, a mudança para a criança já é um choque, né? Ele está deixando os amiguinhos lá, aí faz toda essa amizade, depois de 2 anos vai voltar. O que acontece muito é que os pais terminam querendo ficar mesmo. Aham. E aí faz o green card e fica, né? Então é importante saber qual é o plano, o long-term plan e o short-term plan E também. para o pessoal que não está procurando escola, porque tem muita gente que vem sem filhos ou nessa situação, aí de repente tem mais a ver com distância para o trabalho, distância para a vida noturna, os hábitos da pessoa. Se tiver a ver com investimento, eu ainda recomendo a escola, porque você vai vender para a maioria do comprador vai pensar nisso. Mas realmente a distância. E você sabe que, acho que no mundo inteiro, com essa história do Covid, muita gente foi para o subúrbio, né? Se eu vou trabalhar de casa, eu prefiro ir para uma casa com piscina lá em Katy. É mais Sim. barato do que pagar um aluguel em downtown Houston. Mudou o perfil, né? Mudou um pouco. Então, é isso aí. Eu acho Agora falando um pouquinho, Amanda, aqui, da compra. Ajuda as pessoas que estão chegando aqui e falam assim, pô, quero comprar uma casa, né? Qual é o passo a passo, assim, né? O que tem que tomar cuidado? O que você recomenda? Porque Sim. tem muitas variáveis estratégicas Com aqui certeza. para você, ainda mais quando você tem uma casa muito boa, numa localização muito boa, né? Você pode ter múltiplas ofertas, já que aqui tem muita liquidez nos Estados Unidos. Isso realmente é muito diferente do Brasil. Quando você faz uma proposta, o que você leva em consideração, né? Para você poder ter uma proposta vencedora, já que as pessoas elas têm aquele apego, adorei a casa, né? Tem a parte emocional, né? E aí, já aconteceu comigo que eu perdi 2 casas,
né? Porque tiveram propostas maiores, ofertaram outras coisas. Porque você pode ter uma proposta, alguém está pagando em cash, alguém está financiando, né? Alguém está solicitando a parte de inspeção da casa, alguém está abrindo mão da inspeção da casa. E o contrato? Explica um pouquinho a sua experiência e navega as pessoas, ajuda as pessoas a navegar nesse contexto, para uma oferta. Na hora da compra, a gente tem que ver a revenda, na minha opinião. Então, eu sempre falo sobre isso. Tem gente que diz, eu não estou comprando para investimento, não, eu estou comprando para morar mesmo. Então, às vezes a gente tem que aprender a shut up and sell the house to the guy. Right? Venda a casa para o cara, porque ele quer essa casa, é essa que ele quer. Mas às vezes você tem que mostrar algumas coisas. Essa casa está no mercado há 200 dias. Por que não está vendendo? Aí eu vou mostrar, por exemplo, o plano da casa não é muito aceitável aqui nessa região. Tem alguma coisa bem estranha na casa, tipo um pilar no meio da sala. O teto é baixo, tem fio de alta tensão atrás, essas coisas. Mas eu não faço questão, eu sei. Mas eu preciso dizer para você que muita gente vai fazer questão, inclusive dar a volta e não entrar na sua casa, quando você for vender, né? Então, mas vamos dizer que você gostou do imóvel, gostou da região e realmente você quer essa casa. Então, o que eu faço normalmente, eu checo o tempo que está no mercado. A gente tem como checar quando a pessoa comprou o imóvel, se teve financiamento. Eu descubro se teve um financiamento. Se a pessoa pegou um financiamento 400 mil e está vendendo 450 mil, não tem muito jogo de negociação, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ter na mão para poder fazer a oferta. E, com certeza, se você tem uma boa entrada ou está pagando cash, você consegue diferenciar. Eu acho que isso é uma das coisas que você pode fazer. Se realmente gosta da casa, faz um earnest money. Earnest money é o depósito, né? Como é que chama? É um depósito de entrada, é um adiantamento, né? Para segurar. Então, por que não fazer um de 10 mil em vez de 5 mil? Que é 1% normalmente o valor do imóvel. Então, a casa de 500 mil, tu põe 10 mil de earnest money. Qualquer coisa que a pessoa vê, esse cara tá sério realmente. Porque se você não comprar, você vai receber de volta esse dinheiro. Se você desistir da compra, a gente faz o passo a passo da compra. Eu acompanho até você fechar e aí a gente vai para um restaurante almoçar junto. Porque isso é importante. Cada momento cada estágio desse passo é importante. Você tem que ter chama-se o option period, que é o período de você fazer a inspeção do imóvel. Que geralmente é uma semana? É de 7 a 10 dias, normalmente. O option period, ele te dá o direito unrestricted right, ou seja, o direito sem restrição de sair. Muita gente diz, se tiver um problema na casa durante a inspeção, eu posso sair? Pode, mas se você cismar e não quiser a casa, também você pode sair. Porque não tem restrição. Mudei de ideia. Então é bom pegar 10 dias, porque pode ser que você mude de ideia. Ou então entra outra casa no mercado que você gosta mais, aí você pode sair do... Tem suas saídas também, né? Ninguém entra num negócio para sair. A gente entra para fechar, mas é bom saber as suas saídas. E outra coisa, como é que é a questão do financiamento? Então a gente tem que pensar na taxa de juros, como ela é ofertada, quais são as opções que você tem, qual é o tipo de financiamento que você vai fazer, se é de 20 anos, se é de 30 anos, se você vai usar aquele flexível ou fixo. Fala um pouco sobre isso pra gente, porque isso é importante para o final de quanto vai custar a compra, né? Eu acho que quanto menos você desembolsar nessa área dos juros, melhor. Porque amanhã os juros podem cair e você refinancia seu imóvel. Tem muita gente pagando 10, 15 mil dólares para trazer os juros 1% mais baixo. Aí, ano que vem, os juros dão uma caída, você pode refinanciar e você perdeu esses 10 mil, 15 mil dólares. Então, se tiver dentro do budget, é melhor você comprar. Ou seja, se a prestação, você está confortável com a prestação, e os juros está 6,5% ou 6,3%, 2,5%, agora está 6,1%, 6,2%. E a prestação estiver razoável, é melhor você não colocar nada de chama-se buy down. Você não pagar para reduzir os juros. Down payment, ou se aumentar o seu down payment, não. Não, é o buy down. Você está comprando... Compra de pontos, né? Que eles falam, comprar os points, né? Compra de pontos
para você reduzir os juros do imóvel. Entendi. E deixar claro o seguinte, né? Para quem está assistindo a gente, 6% de juros Ao ano. ao ano numa casa aqui nos Estados Unidos é alto. muito alto. É muito alto. A gente está falando em época quando a gente bateu, sei lá, Covid, tava o quê? 0,1, 1,5. Não, mas Eu tenho um amigo que tem 1,9. Aí, os juros da casa. eu vi pessoas falando em 1,5, 2. Mas normalmente o pessoal está com 2,7, 3,5. Tem em torno de 3, né? É. Então Mas é isso só também pra- não é. Isso é uma coisa relativamente mais recente, né? Nos últimos Sim. 10, 15 anos. Antes disso, a gente também estava nos territórios aí de 7 a 10%, eu acho, né? Sim, eu comprei a casa que eu moro hoje há 15 anos atrás a 8,6% de juros. Então, Bem alto. agora essa é uma conversa muito boa. Seria bom quando a pessoa for comprar a casa a gente ter essa conversa, porque é como um investimento. O financiamento da casa é um investimento. Sim. Se você financiar a casa a um juros mais alto, daqui a pouco ele cai, digamos, 2 anos depois, você está com financiamento de 30 anos, para responder aquela pergunta. 30 anos é o que eu recomendo. Porque você pode pagar principal adicional sem ter que pagar juros. Então, digamos, se você paga $500 extra por mês, você termina pagando sua casa em 21 anos, em vez de 30. Porque você está eliminando todos os juros. Mas vamos dizer que 2 anos os juros caem para 3%. Aí tu refinancia por 15 anos a tua casa, fica com uma prestação menor do que você estava pagando em 30 anos, talvez a mesma prestação, ou talvez um pouquinho menos. E você eliminou 15 anos de pagamento. 13 anos, porque você pagou 2. Agora, uma coisa que o proprietário ele tem que fazer, eu acho que para as pessoas entenderem, ele tem que fazer o disclosure, né? Quando você vai comprar uma casa. O seller's disclosure. O seller's disclosure, né? Que é o que foi feito na casa, se tem algum problema, se não tem nenhum problema, para você já ler. Explica um pouquinho o que é isso e depois fala um pouquinho que é o seguinte, que vamos supor que a pessoa fechou o negócio, fez a inspeção, tá fechando o negócio, fez a inspeção da casa e desistiu porque tem mais coisa, descobriu mais coisa através da inspeção. Aí o que acontece com o seller? Ele tem que também, já que ele tem conhecimento, ele tem que botar isso no disclosure dele, né? Para o futuro, o que já é o que a gente chama de um leverage, talvez uma barganha, para você tentar negociar alguma coisa, um desconto melhor. Fala um pouquinho aí. Na verdade, do estado do Texas, por 4 anos, você tem que disclose. Se você teve uma inspeção há 2 anos atrás, você tem que dar esse disclosure para o comprador da sua casa. Interessante. Dentro de 4 anos, qualquer inspeção que você fez na casa, você deve passar para o comprador da casa. O seller's disclosure é muito bom, porque o seller's disclosure ele diz que você tem to disclose to the best of your knowledge, ou seja, você pode errar, mas se você sabe que o ar-condicionado está pifado, você deve dizer. E já aconteceu comigo, porque eu estou fazendo isso há 38 anos, então já aconteceu de tudo comigo. Mas de um cliente colocar no seller's disclosure dele, eu estava vendendo a casa do cara e ele colocou que as pedras na frente da casa tinham caído e ele refez. Só que ele não colocou que as pedras da lateral da casa, falando do siding, Ok. também tinham caído. E atrás também. Então o cara comprou a casa, tem uma criança pequena. E uma dessas pedras caiu na lateral. E ele viu no disclosure que o cara realmente falou que tinha caído na frente e ele trocou, né? Mas essa caiu na lateral, ele ia mandar, com medo de cair na cabeça do filho, mandar trocar tudo. O cara ficou preocupado. Enquanto ele estava lá com um contratista, o vizinho, que é o seu melhor amigo, que ele não conhecia, disse, você vai trocar o siding? Vou. Boa ideia, porque isso aí sempre caiu. O cara que morava aqui vinha trocando isso aí. Olha. Aqui na lateral também na lateral, tá atrás. Olha. O vizinho sabia de tudo. Então, o meu cliente, inclusive, já estava no Brasil. E ele não fez intencionalmente, não. Ele só não sabia que tinha que disclose. Porque tinha feito quando ele primeiro comprou a casa e recentemente só a parte da frente estava caindo, né? Caindo, eu digo assim, caindo uma pedra aqui ou outra. Não é nada também da casa tá um problema sério, não. Mas isso é uma coisa perigosa para quem tem criança pequena. Então o cara quis trocar. Ele recebeu uma carta do advogado do cara e a gente teve que fazer um settlement. Eu falei com ele, se eu fosse você, eu aceitava essa proposta. É $15 mil, tu divide o custo com ele. Mas se eu não fiz, se ele levar você para a corte, vai lhe custar muito mais.
Porque o Sellers Disclosure diz que você deve disclose, falar o que aconteceu com a casa, Isso. que pode causar, vamos dizer, Um prejuízo. isso é uma razão para eu não comprar a sua casa. Sim. Você devia ter me falar. Que tipo de coisa, Amando, que pode aparecer num seller disclosure desse que faria você, como corretor, virar para um de nós e falar assim, ó, essa casa aí, estamos fora? Mais recentemente, a gente teve um problema de flooding em Katy, por exemplo, mas em muitas áreas de Houston. Só para as pessoas entenderem, flooding é Enchente, né? enchente, é inundação. Desculpa, inundação, exato. E foi em regiões que nunca teve, né? Então, e eu acho que nunca vai ter, porque eles abriram um reservatório que tinha, eles abriram umas portas lá e afetou as casas. Então muita gente diz, mas isso faz tempo, já aconteceu em 2017, os caras fizeram... Tudo bem, mas você vai sempre ter que falar para o comprador da sua casa que isso aconteceu. Que a casa Então, foi, sua casa foi alagada. Ficou marcada, né? Então o disclosure não é só 4 anos nesse caso, não. A pergunta é, a casa já teve algum alagamento? A resposta é sim ou não. Não é nos últimos 4 anos, é para sempre. Então isso fica como uma marca, uma mancha, né? É como uma fundação. O problema, as casas aqui são feitas, a maioria das casas no Texas tem um cabo de tensão, né? Cabo de aço de tensão. Então, o problema de fundação, por causa do solo de Houston, que era tipo, era só arroz aqui, era plantações de arroz, né? O solo. Né? Então, essas casas têm que ser construídas com esses cabos de aço para ela poder mexer e não se acomodar. Mas se teve um problema que quebrou a fundação e teve que ajeitar, isso aí também isso aí pode ser uma... Eu prefiro não comprar. As casas são de madeira, né? E cupim? É uma boa pergunta. Para ser sincero contigo, cupim, ou você já teve ou você vai ter na sua casa aqui. Porque aqui, basta o vizinho tratar a casa dele, que os cupim vai para sua casa. Agora, os cupim daqui, a maioria são subterrâneos, você vê na fundação. Então, quando você compra uma casa, é uma das coisas que eu mostro para os meus clientes, você quer ver a fundação da casa. Você não quer... Às vezes o jardineiro ali, né? Cobre a fundação, né? Vai direto para o tijolo. Então é importante você ver pelo menos 2 polegadas do cimento abaixo do tijolo, porque o cupim ia fazer um túnel aí. É que nem um formigueiro, só que é duro, né? Esse é o Subterranean Termites, é um cupim subterrâneo que tem. E você trata um bom tratamento, ele desaparece. Resolve. O problema é você neglect, você não ligar. Aí ele vai começar a entrar no sheetrock, na parede da casa, que é um papelão com gesso, né? E termina sendo um problema muito sério, muito caro. A madeira também. Falando nisso, que é um problema muito sério, fala um pouquinho de telhado. Né? Telhado? Telhado aqui, porque telhado é uma coisa que influencia no seu seguro, todo mundo presta atenção em telhado por causa de... Toda hora tem alguém trocando telhado. É uma coisa que... É importante aqui, esses Estados Unidos é incrível, né? É uma indústria. Né? Podia fazer a casa de tijolo, de ferro, e o teto de tijolo também, ou de telha. Como telha cerâmica. Exato. Mas o negócio, a verdade é que isso cria, é uma indústria. Então isso é ótimo para business. Todo 20, 30 anos o pessoal tem que trocar esse tal desse telhado. Agora, ultimamente tem sido um problema, e a gente está usando para negociar nas compras das casas. Porque as companhias de seguro estão aumentando o premium deles. Sim. Se a casa está com 15 anos o teto só tem 15 anos, tem 15 anos ou 16, mais de 15 anos, aí o pessoal está pedindo, a gente quer o new roof. Não tem nada de errado com o teto, mas já tem 16 anos de idade. Então é importante a gente negociar isso. Não, e não é uma coisa barata. Vamos falar para as pessoas aqui entenderem. Um telhado de uma casa de, sei lá, 3 mil square feet, a gente está falando alguma coisa entre 18 e 25 mil dólares, Exato. Né? Então é muito caro. É muito caro. Apesar de que eu andei vendo que hoje, se você quiser trocar o seu telhado, tem muita gente fazendo promoção, você está pagando 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares no telhado, porque a gente está fora da hurricane season, né? Começou a hurricane season, começou a soprar, mas eu ficaria... O preço aumenta e vai para os 18, 20 mil aí, né? Tem pessoas advertising isso, mas eu não sei se é autêntico, não. Confiável, né? É confiável, não. Agora, claro que, vamos falar no business.
O cara que faz o roof, ele tem um crew dele, ele tem 5, 6 pessoas que faz. Então essas pessoas, às vezes, eles fazem a custo, né? Para eles estão ganhando dinheiro no negócio. Então se você encontrar uma companhia que realmente está Precisando manter o pessoal ocupado, né? não é um negócio. subcontractor que emprega, o trabalho dele é vender o roof, mas ele não faz nada. Ele vai empregar a companhia para fazer Impressionante a velocidade com que eles trocam o telhado, né? no Isso dia é uma dois das dias. coisas- Cara, se não 2 tiver, dias, se não 2 tiver problema nas madeiras, Nada. em um dia eles refazem o telhado, né? Faz o cara? telhado inteiro. Às vezes, se tiver que trocar as madeiras, demora um pouco mais, mas verdade. se não tiver que trocar uma ripa, um nada. Ainda vou em um dia- contar uma história engraçada, porque eu troquei o meu telhado, né? Negociei na compra da minha casa. Você já viu no telhado, você tem aqueles negocinhos de metal que são os vents, né? Para poder ventilar o gás, aquelas coisas, né? Então, quando a gente fez a inspeção, eles usam um drone para fazer a inspeção, e aí o cara certificado, né, vai lá falar, olha, seu telhado realmente está muito velho, precisa trocar. E aí foi notado que esses pedaços de metais estavam tudo enferrujando. Por quê? Porque os esquilos estavam tudo mordendo o pedaço de metal para afiar o dente. Caramba. Aí o que teve que fazer? Trocou isso também por causa dos esquilos. Um roofer, que é a pessoa que troca teto aqui, né? Chama-se roofer, de reputação, vai trocar todos os pipes da casa. Todos os Todos os vents. vents, né? Isso. Porque não é muito caro essas hora. coisas. Na Pensilvânia a gente teve problema com raccoon, né? E esquilo morando debaixo do nosso attic. telhado. E aí entrando no attic, eles mordem ali as madeiras Só para do as pessoas telhado. entenderem, entram- attic é É, sótão. o ático, o sótão, né? É o sótão. E eles começam a morar, fazem um ninho ali, cara, e de repente, quando você vê, tem um zoológico dentro da sua casa, uma barulheira, e eles são animais de Aliás- vida noturna, né? Você indo Antes- dormir, de repente você escuta o barulhinho Não, das patinhas deles andando e o barulho que eles Daniel, fazem. antes de a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, né? Porque a gente já tá na hora aqui, só mais uma história inusitada. Você tá falando dos bichos no sótão, né? Eu tive um conhecido que é um esquilo, né? Um casal de esquilo, entrou no sótão, só que eles desceram, porque entre você tem o drywall, você tem um espaço, né? Então eles desceram. Foram Então, descendo pela- foram descendo. Pela viga. Pela viga. E aí tava no quarto dele, só que fazia um barulho enorme, porque eles ficam se batendo, né? E ele não sabia o que era. Às vezes ele não consegue voltar. Ele não consegue voltar. E aí ele ficou desesperado, assim, cara, o que é isso que tá acontecendo? Passaram uns 3 dias, parou o barulho, né? 2 dias, uma coisa assim. Só que passou mais um dia, começou a ter um cheiro ruim. Então os esquilos morreram ali entre a parede, e aí chamaram o Pest Control, né? O controle de pragas, que vem aqui. O que eles fazem? Abrem um buraco no seu drywall, né? E retira o esquilo para levar fora. Brincadeira dessa história. $4.000 para poder tirar 2 esquilos dentro da sua parede. Então não é uma coisa barata. né? Porque não é só tirar, né? Depois você tem que fechar, depois pintar. Às vezes tem que pintar a parede inteira para poder não ficar Isso aí. amargo, né? É caro mesmo. O papo tá ótimo, mas a gente tem que encerrar. Queria te agradecer, Amanda, mais uma vez por Prazer foi ter meu. vindo aqui dar esse depoimento para a nossa audiência. Foi muito construtivo. As informações do Amanda vão estar embaixo, você vai enxergar lá. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Isso. Né? Bota o sininho, né? O sininho Bota o vai sininho, dizer sininho é quando importante, o saber próximo quando a gente episódio atualiza, vai aparecer. Compartilhe o conteúdo se você E gostou. compartilhe o conteúdo. Né? E a gente vai botar também os contatos do Armando na descrição, além aqui embaixo, né? E lembre-se que o nosso e-mail é contato@foradecasa.net. Mande pra gente sugestões, temas e outra coisa. O episódio ainda continua nos comentários do YouTube. Continua lá que o Armando, se estiver disponível, vai nos ajudar a responder. Então, hoje foi Falando com o Especialista. É isso aí. É isso aí. Obrigadão, Amando. Valeu, galera. Obrigado, Prazer foi Armando. meu. Obrigado, Obrigado a mano. vocês.